Boa tarde! Quanto tempo não trago uma palavra com alegria aqui, né? Todos os dias eu assisto umas ministrações, às vezes eu falo alguma coisinha ou outra, mas eu nunca mais gravei o que eu amo gravar. E hoje, de madrugada, eu levantei e o Senhor começou a falar no meu coração sobre o luto. E eu fiquei, nossa Deus, mas por que sobre o luto? E Ele foi e me deu a palavra de Lázaro. E eu quero ler para vocês e falar o que o Senhor colocou no meu coração durante essa madrugada. Tá lá em João, tá? No capítulo 11, do versículo 1 em diante. Havia um homem chamado Lázaro, e ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Estes disseram: Mestre, há poucos judeus tentaram lhe apedrejar, e assim mesmo vai voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz desse mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também, para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro há 4 dias. Betânia estava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perca do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E ela respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, foi para casa e, chamando a parte de Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e chamando por você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para lhe chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram:
Ele abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido esse homem de morrer? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto. Senhor, ele cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus, não falei que se você cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que estava aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em voz alta, Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto em um pano. Disse-lhes Jesus, tirem as faixas e deixem-no ir. Gente, de madrugada, às vezes eu durmo de madrugada, às vezes eu durmo mais cedo, levanto de madrugada e o Senhor colocou esse versículo, né, na minha cabeça, no meu coração, e ele falava muito comigo em relação ao luto. E quando eu comecei a lembrar da história de Lázaro, eu comecei a entender que muitas das vezes você está aí no sepulcro há 4 dias, há 4 meses, há 4 anos, até mais. E muitas pessoas até falam, nossa, mas ele e ela não acreditam em Deus? Eles não eram melhores amigos de Jesus? Por que o Senhor permitiu com que ela estivesse ali naquele sepulcro, morta, depressiva, passando necessidade? Se ela era tão assim, amiga de Jesus, por que ela passou por toda essa situação? Por que o Senhor tem permitido com que ela esteja ali morta e fedendo? A gente não entende o porquê. Mas todas as vezes que nós passamos por esse momento de luto, de sepulcro, de cheirar mal, de muitas das vezes ser expostos, de parecer para as pessoas de fora que o Senhor nos abandonou, que toda aquela fé, que toda aquela promessa, que toda aquela intimidade, aquele relacionamento que nós tínhamos com o Senhor era em vão, porque é isso que as pessoas pensam quando vê a nossa vida desmoronar, quando vê a gente num enterro, num velório, num sepulcro. É isso que elas pensam. Cadê o Deus dela? Mas o Senhor, ele nunca nos abandonou. Ele estava longe quando Lázaro morreu, quando Lázaro ficou doente. E ele poderia ter ido imediatamente, mas ele ainda aguardou 2 dias para depois partir para lá. E muitas das vezes você vai colocar os seus sonhos num sepulcro, você vai entrar numa depressão, você vai desistir de tudo, você vai querer se enterrar. Todo mundo vai falar. E as pessoas que estavam perto de você vão falar, meu Deus, cadê o Deus dessa mulher que nunca aparece? E você vai até chegar a pensar, né? Realmente, ele me abandonou. Olha a situação que eu estou vivendo. E pode passar 1 dia, 2, 3, 5. O Senhor, ele sabe exatamente aquilo que você está passando. E tudo aquilo que um escolhido do Senhor passa é para manifestar a glória de Deus sobre a vida dele. Para que as pessoas vejam com os próprios olhos e acreditem que ainda o Senhor faz milagre. Que o mesmo que transformou a água em vinho, ainda faz milagre. Que o mesmo que ressuscitou Lázaro vai ressuscitar os teus sonhos, a tua vida. Que o mesmo que saiu daquela cruz e hoje vive, também tem o poder até hoje de transformar toda e qualquer situação ao teu favor. Porque eu acredito fielmente que aquele que te prometeu, aquele que te escolheu, ele sempre vai honrar, porque ele é homem e ele não vai se arrepender, ele não vai mentir ao seu respeito. Ele sabe exatamente de tudo que você está passando. E uma coisa que eu aprendi no ano passado, eu quero compartilhar com vocês sobre o luto. Você precisa viver o luto. Às vezes a gente quer fugir da nossa dor, às vezes a gente quer fugir do nosso luto, a gente quer fugir dos momentos difíceis, a gente quer fugir do deserto, porque dói,
porque machuca, sabe? Mas você precisa viver o momento do luto. Quando você perde um ente querido, não tem como você não viver o momento do luto, não é verdade? Você passa alguns dias ali, triste sim, pensando, mas de repente, com o passar dos dias, você vai se conformando e sabendo que aquela pessoa foi uma pessoa boa, que ela foi para um lugar melhor, que você teve momentos bons com aquela pessoa e aquilo vai passando, vai passando, vai passando. E chega uma hora que esse momento de dor da perca, ela vai desaparecendo. Você nunca vai esquecer, porque aquela pessoa ela foi importante na sua vida. E algo ela te ensinou. Mas aquela dor que tanto te corroía, uma hora ela vai embora. E eu entendi o ano passado que não adiantava eu querer fugir do meu luto. Eu precisava viver o meu luto, eu precisava viver o meu deserto, eu precisava viver a minha dor. Era um momento sim que para mim foi necessário eu me fechar dentro do meu sepulcro e colocar aquela pedra. Mesmo sabendo que aquele Deus que me prometeu que viria, que iria fazer, que sabia de toda a minha situação, ainda não tinha vindo tirar a pedra. E levou tempo, viu? Ele veio tirar essa pedra em março. Foram meses de dor, de choro, de angústia. Foram meses pensando em desistir. Foram meses vivendo um luto, até que eu entendi a importância de viver esse luto. Saber que mesmo dentro do sepulcro, o Senhor não esqueceu de mim. Que eu precisava viver aquele luto, aquele momento, para que eu entendesse que aquele que me prometeu, uma hora ou outra ele viria remover aquela pedra. Porque ele havia prometido, e se ele fosse de fato fiel na minha vida, ele iria cumprir. E hoje você pode estar se sentindo assim, triste, abandonada. Você está aí dentro desse sepulcro que você não sabe como você sai. Você tem sido amedrontada, você tem sido ameaçada, você tem sido caluniada. Tem doído na tua alma. As pessoas não sabem o quanto a nossa alma dói quando a gente passa por essa situação. Mas o Senhor, Ele tem o bálsamo que vai te curar. Ele vai te tirar desse túmulo, desse sepulcro. E muitas pessoas que olham para você e perguntavam cadê o Deus dela, vai entender que esse momento de luto, que esse momento de deserto, que esse momento de sofrimento foi extremamente necessário na tua vida, para que você conseguisse fazer algo necessário. Separar o joio do trigo, escolher caminhos melhores, ouvir mais a voz do Senhor. E foi isso que aconteceu. Eu precisei viver o meu luto, eu precisei sentir a dor, para que eu entendesse que o único que pode me curar é o Senhor, que o único que pode me salvar é o Senhor, que o único que promete na minha vida e cumpre é o Senhor, mais ninguém. Que eu só posso esperar do Senhor. Nem de mim eu posso esperar nada, porque eu sou humano, eu sou falho, eu sou de carne e osso. Eu peco como todo mundo peca todo santo dia. Eu tenho sentimentos, eu tenho emoção, eu tenho dores, eu tenho traumas. Eu tenho. E o único que eu posso esperar algo é dele. Só ele pode remover a pedra. Só ele pode remover essa pedra que tem te aprisionado dentro desse sepulcro. Não chegou a sua hora de morrer. Não chegou a sua hora de partir. Essa doença, ela não veio para a morte. Esse desemprego, ele não veio para a morte. Esse divórcio não veio para a morte. Essa falência não veio para a morte. Mas quando a gente passa por essa situação, a gente se permite morrer. A gente se permite viver esse luto e se fecha. Mas o Senhor sabe que não chegou a nossa hora de morrer. E Ele permite mesmo com que a gente fique ali vivendo esse luto. E você vai olhar e você vai questionar. Por que Deus? Por que Deus? E você não vai ouvir a voz do Senhor. Ele não vai vir falar com você no meio do deserto. Você vai se sentir sozinha? Sim. Ele vai estar lá, sabendo tudo que você está passando, vendo tudo. Mas Ele vai esperar ainda, longos dias, até que seja o momento exato dele vir e dele agir.
dele tirar essa pedra, porque no momento que ele tira a pedra, ele sabe que é o momento de você sair para fora. Só que é o momento de você sair para fora e nunca mais voltar para esse sepulcro. Porque se ele tira antes, se você sair daí antes, com a ajuda de qualquer que seja lá a pessoa, ou a sua mesmo força, você vai acabar voltando, porque você não vai ter aprendido. Você não vai ter entendido qual é o tempo do Senhor na tua vida. E na hora que ele sabe que é o momento dele remover a pedra, para que você cresça, para que você saia e nunca mais volte àquela situação. E para que o nome dele seja glorificado, engrandecido. Para que através dessa remoção dessa pedra do teu sepulcro, as pessoas vejam que por mais que você estava morta e fedendo há dias, há meses, há anos, falida, doente, depressiva, perdendo tudo, com a vida acabada, porque é isso que as pessoas falam. Elas verão que Deus é na tua vida, independente do tempo, pode passar um mês, um ano, 10 anos. Ele vai fazer no momento que ele sabe que é o certo fazer. Ele sabe o momento certo de manifestar a glória dele sobre a tua vida. Ele sabe quem são as pessoas que precisam ver o teu testemunho. Ele sabe o que as pessoas ao teu redor ainda irão passar. E precisarão ouvir o teu testemunho para sair também do túmulo delas. Entenda que na hora que o Senhor tira a pedra e ele manda você sair, ele manda você sair. E ele não vai te mandar voltar para trás. Ele vai te dar novos planos, ele vai te dar uma nova rota. Muitas pessoas tentam nos impedir de chegar ao nosso destino final. Tentam fechar as nossas saídas. Tentam abrir buracos no caminho. Tentam tacar pedras durante o nosso trajeto. Tentam interditar todas as rotas possíveis, porque sabe aonde o Senhor quer nos colocar. Satanás, ele não está aqui para brincar. Ele sabe exatamente o que o Senhor tem para as nossas vidas. Ele sabe exatamente o que nos amedronta, o que nos tira do caminho, o que nos faz errar, o que nos faz pecar, o que nos faz querer todos os dias entrar naquele sepulcro e nunca mais sair, porque temos vergonha de quem somos, da situação que vivemos. Não aceite isso na sua vida. Satanás, ele pode tampar todas as rotas. Pessoas podem atirar as pedras que forem. O mundo pode querer despencar na tua cabeça. Mas o Senhor, ele vai recalcular dia após dia, rota por rota, até que você chegue ao destino final. E durante essa rota, você vai cumprir o teu propósito. Durante essa rota, seja sangrando ou não, você vai viver aquilo que o Senhor te chamou para viver. E sangrando ou não, as pessoas vão ver a glória dele sobre a sua vida. Porque você estava morta. Saiu de lá se rastejando. Saiu sangrando. Pode ter saído parecendo uma múmia, toda cheia de pano enrolada. Mas você saiu. Porque a sua vida não se baseia nesse corpo aqui de fora. A sua vida se baseia no teu espírito. No que você veio para cumprir aqui na terra. Então, por mais que as pessoas não gostem dessa carcaça aqui de fora, elas têm que aceitar o que o teu espírito, o que tua alma foi chamada para cumprir. E você vai fazer. Porque o Senhor, ele já removeu a tua pedra. E se você sente que o Senhor, ele precisa te dar força. E se você sente que está chegando a hora dele remover essa pedra, se prepara. Se prepara para nunca mais olhar para trás. Se prepara para viver o sobrenatural na tua vida. E se você ainda tem medo de sair desse sepulcro, lembre-se, ele removeu a pedra. Ele te chamou. Obedeça, vá, siga, faça aquilo que ele chamou. Porque você vai viver o sobrenatural. Porque pessoas que passam pela mesma coisa que você, ou até pior, elas vão olhar para a tua vida e te ver como testemunho, queiram ou não, mas ela foi uma vergonha, mas ela isso, mas ela aquilo, mas Deus fez na vida dela e ninguém pode falar ao contrário. Deus levantou, Deus restaurou, Deus curou e as pessoas vão ser obrigadas a ver a glória do Senhor, sim, porque independente do seu pecado, da sua situação,
Dos seus pensamentos, Deus olha o teu coração. E Ele já te escolheu desde o ventre da tua mãe. Então não interessa as situações que você passou. Você foi escolhida, você foi provada, você passou pelo vale. Mas Ele te curou, Ele te libertou e Ele te deu uma nova chance. A única pessoa que te dá chances é Ele. A única pessoa que pode te salvar é Ele. Então ouça e seja sedenta a voz dEle, a vontade dEle. Para de querer ouvir o que os outros estão falando a seu respeito, porque ninguém que fala ao teu respeito pode te salvar. Ninguém que fala ao teu respeito vai te levar para a vida eterna. Nem eles garantem a própria vida eterna, quem dirá te levar? Então ouça Ele, busque a Ele, porque Ele é o único, suficiente Salvador que existe sobre a tua vida. E se você